Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vou esperar o Silvio entrar. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho pro Silvio. Ei, mãe, benção, mãe. Ah, o Silvio já chegou. Opa, deixa eu convidar ele aqui. Vamos lá. Bom, Aê, seu Silvio! Eu tô e você? excelente. Olha, essa live tá devendo faz tempo, porque um monte de gente me pergunta: o que que é isso, meditação? Meditação que eu posto lá de manhã cedo. E, pô, o que que é isso? O que que é isso? Eu falo, vou falar sobre isso. Eu falo, tem que chamar o Silvio para falar sobre isso. Nós já estamos programando isso já tem um tempão, mas desencantou. Agora vai. Benção, mãe, Então, obrigada. Minha mãe tá aqui, Silvio. oh, que beleza. Que alegria tê-la aqui com a gente. Muito Não bom. é? Então, vamos, Excelente. se apresenta Vamos um começar. pouquinho para quem não te conhece. Ai, Cris, minha amiga, Cris, beleza? Oi, Cris, beijos. Bom, Patrícia, eu tenho várias jornadas, né? Então, assim, no caminho da espiritualidade acontece a partir dos 18 anos, um caminho muito ligado ao conhecimento da cultura e da sabedoria hebraica. Foi uma jornada bem diferente, interessante, me ajudou muito, né? Talvez o meu primeiro contato com a meditação se deu através daí, porque assim eu tinha e sofria algumas angústias no período de adolescência para a vida jovem, crises existenciais muito fortes, e eu tinha uma nuvem de pensamentos, uma enxurrada de pensamentos, né? Uma aceleração mental gigantesca. Também tinha pânico noturno, eu chegava à noite, eu não conseguia dormir com a luz apagada de jeito nenhum, o escuro me fazia muito mal, e que se a luz apagava vinha uma torrente de pensamentos gigantesca na minha cabeça. Isso tudo foi me levando a pessoa que me instruiu na área da sabedoria, do conhecimento, ele me indicou a meditação, né, e a oração e a meditação. Então, depois disso, eu fui fazer faculdade de pedagogia, sempre gostei muito da área do conhecimento, trabalhei com publicidade durante muitos anos, e agora, de um tempo para cá, eu decidi mudar de profissão, passar por uma nova formação. Eu sempre atendi pessoas, mas na área da espiritualidade. Eu recebia e atendia pessoas, orientando elas de acordo com a sabedoria hebraica, com aquilo que a gente compreendia lá. Depois eu fui fazer faculdade de psicologia, foi uma faculdade belíssima, o roteiro da faculdade de psicologia é lindo, é muito bonito, e eu já fiz, como eu já fiz maduro, então aproveitei e mergulhei com bastante profundidade, né? Eu já tinha, sempre continuei estudando filosofia, sociologia, gosto de vários assuntos dentro da área da física, sempre me interessei por assuntos ligados à área do conhecimento. Aí, nessa trajetória, que a meditação foi acontecendo. Então, eu participei de muitos retiros, participei de grupos de meditação, no estilo mais chinês, no estilo mais indiano, né? Por último, na própria faculdade de psicologia, agora está muito em voga o mindfulness, né? Que é uma meditação que tem muitas teses de mestrado, doutorado, mostrando os resultados dela. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. E hoje, como psicólogo, eu atendo clinicamente e tem sido sempre uma experiência incrível poder indicar a meditação, né? Dentro dos vários aspectos que eu trato a pessoa, eu sempre incentivo as pessoas a meditarem, seja com um fundo espiritual, seja com um fundo apenas da neurociência. Porque hoje a gente tem tanto material
que dá Sim. para a gente indicar, né? Isso sem uma recomendação espiritual, apenas como um exercício atencional que influencia em várias coisas. Então, assim, a minha trajetória, ela foi desse tipo. Agora, eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, que também é muito voltada para o mindfulness, né? Lá se falou Uhum. muito de meditação e sobre vários aspectos ligados à gratidão, né? E a nós buscarmos uma determinada mudança dentro dos nossos padrões, compreendermos aquilo que é o melhor dentro de nós, as nossas forças, e trabalharmos desenvolvendo isso. Então, a minha trajetória é essa, e o nosso bate-papo vai ter um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de ciência, um pouquinho de uma trajetória individual, particular, no caminho da espiritualidade. O Silvio, gente, ele é um baita amigo, um irmãozão, assim, uma pessoa que me acompanha faz muito tempo, muito antes de fazer nutrição, né, Silvio? E foi uma das primeiras pessoas que me ajudou profundamente a sistematizar a organização. E foi fundamental para mim a ajuda dele, porque o Silvio ele tem essa coisa de olhar a pessoa com as características dela, com a individualidade dela e trazer um trabalho que vai ser personalizado para ela. Então, eu aprendi muito com ele, aprendo muito com ele todos os dias, e eu levo a minha conduta hoje como nutricionista principalmente nesse quesito. Eu aprendi isso muito com você. Você precisa respeitar a individualidade, os traços de personalidade, as características da pessoa, porque isso é a pessoa, né? Então, eu sou suspeita de falar dele, ficar aqui rasgando seda não, né, Silvio? Vamos lá, então, vamos Maravilha, falar. vamos em frente. Vamos dar para o pessoal conteúdo, né? Então, assim, eu acho interessante, Patrícia, a gente primeiro falar um pouquinho de como a meditação aconteceu no aspecto acadêmico, né? Depois a Ok. gente fala um pouquinho sobre a espiritualidade. Mas, Uhum. assim, nos Estados Unidos, na década de 90, o presidente Bush mais o pai, né? O pessoal lembra mais do Bush filho, mas lá atrás, o pai do Bush filho foi presidente também dos Estados Unidos. E o Congresso norte-americano aprovou leis de incentivo para a criada, a que foi chamada década do cérebro. Então, assim, houve muito incentivo fiscal, né, e muito dinheiro de fundações foi direcionado para a pesquisa do sistema nervoso e do funcionamento neuro-hormonal, né? Sistema cerebral, sistema endócrino, que está muito ligado. Depois, até o sistema digestivo e intestinal, tudo isso forma um grande sistema muito ligado com as emoções, ligado com substâncias que são liberadas na nossa corrente sanguínea a partir das percepções que nós temos do mundo. Então, nessa época, houve um avanço de todo aquele sistema de monitoramento cerebral, que a gente sempre estudou o cérebro de fora, né? Através de estudos e análises do comportamento. Agora, a ciência tinha instrumentos, através de radiação, através de você poder enxergar o que está acontecendo dentro, né, do cérebro. Houve a possibilidade de se estudar as emoções, de se estudar o comportamento e as reações que existiam tanto no sistema neuronal, né, ou seja, como que os neurônios reagiam e em que parte do cérebro eles reagiam, de acordo com cada estímulo, e também como o nosso sistema digestivo, endócrino, como que ele respondia, e todo o organismo, todo o corpo, através dessas experiências. Então, essa década do cérebro foi muito importante, isso desenvolveu a neurociência de uma maneira particular, porque assim, se estudava a biologia até do comportamento e a biologia humana, e se estudava o comportamento que vinha da mente. Faltava alguma coisa que interligasse essas matérias, né? E a neurociência, ela veio criar essa rede de conjunção
entre a psicologia, a biologia e várias outras ciências, porque a neurociência acabou abordando aspectos da sociologia, da antropologia, da nutrição, enfim. Tudo acaba sendo tocado porque, se nós formos pensar bem, o cérebro, né, o sistema nervoso, está em tudo que nós fazemos, né? Então, essa é um pouquinho da história, bem sucinta, bem rápido, do que aconteceu ultimamente na ciência. Inclusive, a psicologia positiva é resultado de todo esse avanço da neurociência e de você poder enxergar melhor como o nosso comportamento e o nosso sistema neurológico e principalmente endócrino está interligado e funcionando, uma coisa reforçando a outra. Sensacional. E hoje nós temos, assim, evidência de sobra, né, Silvio? Dos efeitos da meditação, né? E dos vários tipos de meditação, não é só uma meditação, né? Mas dos vários tipos de meditação. Na pessoa, na saúde física, na saúde emocional, enfim, né? Toda a saúde, né? Da pessoa integral, né? Exatamente. E assim, Patrícia, a meditação, ela acaba podendo tocar em várias áreas. Então, a gente tem uma tradição, agora, não falando da ciência, mas assim, a questão da espiritualidade, né? Acho muito importante. Então, o que acontece? Até hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela define o ser humano como um ser biopsicossocial. Uhum. Então, você tem a parte biológica, que ela reconhece, né? Ela tem a parte afetivo-cognitiva, que ela reconhece, né? E a parte do relacionamento da sociedade. Aí, assim, falta alguma coisa aí nessa definição. Por quê? Porque, por causa do desenvolvimento da ciência, né? Ou seja, o Renascimento lá na Europa, depois o Iluminismo e a explosão das universidades e tudo mais, houve uma linha de desenvolvimento da ciência que ficou muito cética, né? E que questionou muito a questão da espiritualidade. Além disso, nós tivemos na Idade Média um show de horror da religião, né? Não da espiritualidade humana, mas da religiosidade humana, querendo controlar populações inteiras e abusando dos poderes militares e financeiros, enfim. Então, nós pendemos para um extremo da religião, depois fomos para o extremo do ceticismo. A Europa toda acabou ficando muito refém de um ceticismo muito forte, né? Agora, a partir de 1905 e de 1920, com a emergência de uma ciência renovada, um novo paradigma, né? De Descartes a Galileu até Einstein, você tem o paradigma S da simplicidade. Essa coisa, inclusive, do médico ser especialista da unha do dedão do pé esquerdo e não do pé direito, é outro médico, vem dessa visão. Vem dessa visão. Mas, a partir de 1905, 1920, o pensamento sistêmico, a teoria do caos na matemática, a teoria fractal, a mecânica quântica, a transdisciplinaridade no olhar de como a realidade deveria ser descrita pelas ciências, né? Toda essa visão acabou desenvolvendo uma ciência chamada do paradigma C, que é o paradigma da complexidade. Começou-se a perceber que todas as coisas estão interligadas de uma maneira sistêmica, complexa, que não há respostas simplistas para problema e para nada que serve para o ser humano. Neste contexto, voltou-se a avaliar a espiritualidade. E a ciência agora começa a separar religiosidade humana e espiritualidade humana, tá? Como fenômenos diferentes, tá? Então, vai chegar um momento que talvez a Organização Mundial da Saúde defina o ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual.
né? Para Fala um ver se a pouco gente... sobre essa questão, né, Silvio? Porque assim, as pessoas, eu acho que isso é muito confundido até hoje, né? A questão da espiritualidade humana, que ela sempre foi presente, sempre, né? Foi presente na vida das pessoas, com a questão da religiosidade, né? Fala um pouco Isso. sobre, né? Isso vem dos primórdios, né? Não é a espiritualidade, né? Exato. Assim, qualquer estudo do ser humano, ele, por mais cético, por mais ateu que seja o pesquisador, ele vai esbarrar no fenômeno sagrado. Por quê? Os achados arqueológicos mais antigos da humanidade são templos, são todos ligados a algum rito, a algum ritual, né? Tanto que, assim, não há nenhum coletivo humano que se saiba na história da humanidade ateu. Há indivíduos que sempre duvidaram das divindades, não aceitaram e acharam que alguém estava enrolando alguém com essa história de divindade. De divindade. Mas, né, há, é, o grosso, né, a grande maioria, sempre teve uma intuição que a espiritualidade era algo fundamental. Então, assim, como distinguir as duas coisas? A religião, ela está muito ligada à circunstância e as questões da moralidade, da temporalidade, ou seja, aquilo que regula as relações humanas aqui e agora, e sempre num sentido de controlar esse tipo de ação. Isso está muito ligado à moral. Então, por exemplo, religião e moral estão muito próximas, estão muito ligadas, né? Veja, se a gente for falar de ética e de espiritualidade, que é um grande salto entre essas duas coisas, né? Um comportamento moral e um comportamento ético são coisas bem diferentes. Bem Um distintos. comportamento religioso e um comportamento de espiritualidade, espiritual, são coisas bem diferentes. Bem Mas, assim, distintos. não se trata de a gente negar uma coisa e querer só afirmar a outra. A Sim, moral e a religião, elas são muito importantes em todos os sentidos sociais. Elas servem como um certo freio, uma certa revisão, uma certa contenção, uma elaboração da parte instintual do ser humano, da violência, de coisas que, se deixarem ou não terem nenhum parâmetro, podem ser muito complicadas. Então, assim, não se trata de retirar a moral ou a religião. Se trata de, a partir da moral e da religião, você progredir para algo que seja não tão ligado às circunstâncias e ao tempo, mas seja ligado à substância, à essência da vida, de qualquer coisa que você for estudar ou analisar. A essência dessa vida e a atemporalidade, aquilo que transcende o próprio tempo. Então, nós estaríamos falando assim, na missão, no sentido, no propósito, na direção, num sentido cósmico, para a nossa espécie, para todo o universo. A espiritualidade, ela se volta para isso, ela busca isso, né? Um comportamento que não está ligado a um tempo e uma época, mas que está ligado a algo mais cósmico, transcendente, etc. Evidentemente, tudo passa pelo nosso viver cotidiano, né? Não se trata com isso de querer dizer que a espiritualidade não se envolve em assuntos do dia a dia, da prática diária de vida. Mas ela faz isso com uma condescendência, com uma amorosidade, com uma assertividade muito diferente da religião. com gratidão, com compaixão, né? Com autocompaixão, é bem diferente, né? É bem diferente. Principalmente, Patrícia, respeitando um dos fundamentos principais da espiritualidade, que é o arbítrio humano. Ou seja, se há uma coisa universal na espiritualidade, é a compreensão de que o ser humano tem direito de escolha, né? Que nada pode ser imposto simplesmente a ele, porque aquilo, por mais certo que aquilo seja, ele tem direito de viver ou de querer estar errado, ou ser errado, ou viver o erro, né? Independente de que isso traga consequências, seja num âmbito legal, moral, tudo tem consequências, né? Mas, assim, a ética espiritual, ela permite ao ser humano que ele faça as suas escolhas da maneira mais livre possível. Uhum. Legal.
Então, a gente falou um pouquinho sobre como que a ciência, né, acabou desenvolvendo a parte do conhecimento do cérebro nos últimos anos, através dessa década do cérebro e do desenvolvimento da neurociência. E aí eu queria falar um pouquinho mais para a gente concluir esse assunto introdutório sobre a psicossomática. Né? Ok. Foi uma matéria que eu tive na faculdade, que é uma das que eu mais admirei, impressionante, com estudos incríveis. Né? E o que a psicossomática ela estuda, ela atende? Né? Eu vou dar um exemplo simples que eu sempre uso, porque ele é bem prático. Na nossa evolução, no nosso sistema evolutivo, nós não tínhamos as cidades e andávamos como nômades, né? Coletores, caçadores, e vira e mexe a gente encarava um leão pela frente, né? Ou um urso. Então, assim, se você tivesse ali, encarasse sozinho um leão ou um urso, você tinha duas escolhas. Ou você ia fazer a maior corrida da sua vida, ou você ia ter a maior luta da sua vida. E se tiver sozinho, fatalmente ia perder, né? Vamos combinar, né? Então, assim, o que acontece? Quando isso ocorre, em questão de segundos, existe uma alteração metabólica no ser humano causada pelo sistema neurohormonal, que ativa o sistema endócrino e que banha toda a nossa corrente sanguínea, onde instantaneamente você tem uma dilatação de pupila, você fica enxergando as coisas muito mais nítidas, a tua audição é ampliada, né? Todo o teu sistema muscular é ativado e enrijecido, você suspende sistema digestivo e sistema sexual na hora, você passa a ter uma respiração ofegante, você começa a oxigenar muito mais o teu corpo, a adrenalina é liberada no teu corpo, você sente uma energia muito superior e uma força muito superior. Tudo isso, a tua pele vai se comportar de uma maneira diferente em relação ao meio ambiente. Imediatamente, o teu sistema imune ele é diminuído, toda a energia é voltada para toda a periferia do teu corpo, porque ou você vai ter uma grande luta ou você vai fugir daquilo com todas as suas forças. Seu corpo se prepara para um momento de super estresse, né? Super. Então, assim, toda a energia é disposta, né, e tudo é suspenso para que toda a energia esteja disponível e muitas substâncias são liberadas no organismo para que cada uma dessas partes do corpo humano faça uma função e se prepare para a luta ou para a fuga. Bom, isso foi previsto biologicamente, evolutivamente, para durar 20 a 30 minutos. Ninguém foge de um leão ou luta com um urso. Mais tempo que isso, não. Mais do que isso, né? Então, assim, essa descarga gigantesca que é feita para um processo de emergência e você tem que, depois de um tempo, isso entra em declínio, etc. Acontece que nós construímos a nossa civilização, vieram as cidades, vieram os muros, vieram as armas e os animais foram expulsos desses lugares onde nós habitávamos e se tornou cada vez mais difícil para um homem encontrar um leão ou um urso pela frente. Mas, né, em compensação, vieram casamentos, filhos, contas, chefe, política, economia... Você não lembra um minuto. Corinthians, futebol, Palmeiras, briga de bairro... Olha. Toda essa coisa, né, hoje, ela constitui um outro leão e um outro urso que acaba ficando presente na vida da pessoa. Então, você tem um problema afetivo, um problema cognitivo, um problema com o namorado, um problema sexual, etc. E, assim, essa disposição, ela continua sendo gerada pelo organismo. Ele continua vendo um leão ou um urso. Só que não é um leão físico, não é um urso físico. Você cria um leão psíquico, você cria um leão emocional. E ele te persegue de dia e de noite, não é mais 20 minutos. Você dorme mal por causa do leão e do urso, você acorda... Que pesadelo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Né? Como todas essas substâncias estão criando um enrijecimento de toda a tua musculatura, você pode começar a ter fibromialgia, por exemplo, dor em todo o corpo, sem saber exatamente de onde vem. Você pode ter problemas digestivos, desenvolver uma úlcera.
Você pode começar a ter problema de pele. O teu sistema imunológico cai, você passa a ter mais infecções. Você pode ter problemas de visão, você pode ter problemas de audição. Cortisol, adrenal, enfim, Tudo miríade. isso, exatamente, tudo isso fica funcionando alteradamente. Você vai ter dificuldades sexuais, porque aquilo tudo está suspendendo a atividade. Então, você tem uma baixa de energia em muitas áreas e um excesso de energia em outras. Você passa a não dormir direito, você passa a não trabalhar direito, a tua qualidade de vida vai sendo perdida. Então, a psicossomática começou a estudar esses aspectos. Quando a doença não era uma doença proveniente de meio de bactérias, de vírus, ou de algum problema externo ao corpo. Né? Inclusive, muitos mecanismos autoimunes acabam se desenvolvendo por causa disso, ou seja, eu começo a atacar a mim mesmo. Né? Porque uma doença autoimune, eu volto a minha bateria de defesa não contra um agente externo. Eu começo a atacar o meu próprio sistema circulatório, digestivo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui em termos alimentares, né, de pensar um pouco sobre essa questão toda primal, né, essa questão que era assim, né, a gente tinha, né, como aviso do cérebro, igual você falou, né, do leão no caso de fugir, mas quando a gente achava alimento, o aviso do cérebro instintivo era assim, vai lá, come o máximo que você conseguir, a parte mais calórica que tiver, rápido, porque olhando para os lados, prestando atenção, porque pode ter alguém lá que vai querer te comer. Entendeu? Você pode ser comida para alguém. E pode ter alguém lá que vai querer brigar também por aquilo que você está. Então, assim, você imagina um ser que foi planejado para comer dessa forma, né? Ser colocado num ambiente de excesso de oferta, um ambiente obesogênico. Lascou. Porque você tem que ficar usando o tempo inteiro o julgamento, né? De falar, ó, escolhendo isso não, isso sim, isso não, isso sim, né? Mais um estresse, porque é um estresse, né? Uma coisa que era instintiva de se fazer, que era ir lá buscar o alimento, né? Rápido, comer rápido, né? Encher a boca, engolir correndo. Virou uma coisa, um ato que dificultoso nesse momento, né? Então, você vê, né, Paty, como essa coisa que está dentro de nós, na nossa evolução, né, no nosso DNA, de uma certa maneira, acaba influenciando e trazendo problemas para o nosso dia a dia. Né? Então, assim, a psicossomática, ela olha tudo isso, né, vê esse funcionamento, e aí o que acontece? Né? O que os estudos têm mostrado aí, se a pessoa entrar no Google Acadêmico, ou em qualquer banco de dados universitário, né, e digitar lá meditação, efeitos da meditação, Nossa. resultados da meditação, ela vai perceber que muitos trabalhos foram feitos com medição de toda essa substância que é liberada no organismo e de como a meditação ela consegue fazer com que isso tudo seja baixado. Por quê? Se você conseguir, na meditação, entrar num estado consciente, ou seja, você não está dormindo, você está relaxado, mas você está consciente. Mas se você entrar num estado profundo de relaxamento, né, você pode mostrar para o teu cérebro que esse leão sumiu, que esse urso não está mais atrás de você. E as tuas substâncias começam a ser diminuídas, substâncias que podem estar causando doenças, enfermidades no teu interior. Então, nesse sentido, a meditação, este é um dos benefícios que a meditação pode causar na vida de alguém. Se você conseguir esse espaço, e se você conseguir chegar neste padrão, porque, na verdade, como qualquer outra coisa, a meditação é um músculo que você vai ter que trabalhar levantando peso, né? Evidentemente, não é o peso lá de ferro, mas você vai ter que se dispor a permanecer exercitando o teu relaxamento, a tua concentração, a tua respiração, né? Enfim, nós vamos falar de várias técnicas que você pode usar, separando o tempo para isso, e à medida que o tempo for evoluindo e você puder
estabelecer esse estado de profunda pacificação, né, onde não vai ter nada correndo atrás de você, onde você vai estar livre, você vai estar em paz, né? Então, uma substância neurohormonal que mude o teu sistema endócrino, que relaxe o teu organismo, e você pode, então, experimentar outras coisas no sentido da saúde. Então, Uma meditação, nesse caso, então, Silvia, a gente pode afirmar que a meditação, no caso, ela traz uma consciência para a pessoa de que ela não é leão, né? Você está avisando para o cérebro, olha, não é leão, não é urso, não, tá? Pode ficar calmo que não vai ter nada. Exato. E assim, a gente vai falar depois, na continuidade desse nosso trabalho, a gente vai falar dos tipos de meditação, né? Então, tem meditações em que você é levado a não pensar em nada. Mas tem meditações que nós vamos trabalhar aqui, que é o contrário. Você, na verdade, vai ativar a tua consciência e você vai concentrar o teu pensamento em áreas de interesse que você tenha. Você vai aprender a imaginar, a trazer para o teu interior, ativamente, essa paz, essa serenidade, esse convencimento, né? Para dar um exemplo aí para você, bem simples, bastante singelo, mas que é funcional, vai dar para todo mundo entender, é o exemplo do limão, né? Então, por exemplo, nós não precisamos ter um limão aqui, mas se eu e você começarmos a falar do limão, descrever o limão, imaginar um limão bem grande, aqueles gominhos do limão, aquele sabor... Você saliva, né? Então, assim, o teu cérebro, ele não distingue se o limão está na tua frente, se o limão existe, se o limão não existe, né? Ele responde a estímulos. E os estímulos que você vai produzir, eles vão gerar emoções, sentimentos, afetos, ideações, cognições. E esse trabalho, o resultado disso, vai reagir no teu dia a dia, né? Então, assim, quanto mais você elaborar dentro de você, mais a resposta que você vai ter fora no dia a dia vai ser interessante. Então, nós vamos abordar a meditação nesses dois aspectos, né? Ou seja, uma meditação de ego esvaziamento, né? Que você não pensa em nada, que é mais ao estilo oriental, mas nós vamos também abordar tanto mindfulness, que é uma meditação atencional, que você vai exercitar o teu poder de presença e de atenção. E vamos falar sobre a meditação que eu andei desenvolvendo esses anos todos, que eu chamo de meditação ativa, ou meditação hebraica, ou meditação, que é uma mistura de um pouco de cada. Que é a que eu mais gosto. Eu gosto muito, eu uso muito com os pacientes também as técnicas de Mindful Eating, né? Que funcionam muito bem, né? Eu amo essa prática, eu acho que ela é muito importante, é muito, muito legal. E deveria fazer parte, né, Silvia, da nossa vida, esse olhar de presença, né? De estar presente, né? Eu acho que ele é o mais importante, né? Dessa coisa dessa presença, né? Você vê, né? Que nem essa área do mindfulness aplicado ao ato de alimentar-se, né? Nossa! Pode ser aplicado, na verdade, a qualquer coisa na vida da pessoa. Como a gente costuma dizer, o Silvio tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a gente não é separado das coisas nossas, o ser humano ele é muito integral. Então você não fala assim, olha ali a personalidade do Silvio andando. Não tem jeito, né? Nós somos uma coisa integral. Então não tem jeito de você separar. Ah, eu vou comer assim, mas vou viver assado. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim. Para a gente terminar essa introdução, né, vamos falar um pouquinho sobre como a questão da espiritualidade humana, né? Aí a gente falou um pouquinho da ciência, né, da neurociência, de como a ciência tem descoberto
que a meditação é algo incrível. Aí falamos um pouquinho sobre a psicossomática, né? Que mostra bem como que as doenças podem ser bloqueadas com a meditação, podem ser mudadas com a meditação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a espiritualidade humana, enquanto um fenômeno que leva o ser humano a esse encontro, né? Então, assim, se nós formos pensar no surgimento do que é mais significativo na espiritualidade do ser humano, a gente vai ter que buscar o Extremo Oriente e o Oriente Médio, né? Então, tem um período que um filósofo alemão chamado Jaspers chamou de Era Axial, que é um período de 600 anos, onde tudo que a humanidade até hoje produz, vive de espiritualidade, foi mais ou menos produzido nesse período. Então, a gente tem na China, né, Lao Tse, Confúcio, ou Confúcio, né, o Tao Te Ching, que mostra toda a filosofia da espiritualidade chinesa. Lá na Índia, tem o Siddhartha Gautama, que é o Buda, que acaba invadindo ali todo o Oriente, Japão, com o budismo, trata a respeito desse contato do ser humano com a espiritualidade. E ali no Oriente Médio, você tem, na mesma época, Jeremias, Isaías, os grandes profetas hebreus, né? E até na Grécia você tem também um período onde, nessa época, os grandes mitos, uma espiritualidade muito vibrante ali com a mitologia grega, também acontecia, né? Já, no caso da Grécia, avançando para a filosofia, saindo da mitologia e avançando para a filosofia. Então, assim, esse período humano marca o que nós vivemos até hoje de espiritualidade. Então, nesse sentido, você tem um pouco de diferença entre o Extremo Oriente, que é essa área mais mística, né? Se a gente fosse chamar assim, a Índia poderia ser considerada a capital mundial da mística no mundo, né? Ali acontece uma espiritualidade no ser humano extremada, né? Uhum. E ela vem no sentido de uma certa anulação das características humanas, né? Então, a meditação ela fica sendo um espaço onde você faz um ego esvaziamento, você elimina completamente as características mais usuais do ser humano. Então, a meditação desenvolvida dessa maneira, né, é uma meditação de completo silêncio, de total esvaziamento interior. E aí, é claro, eu estou falando isso de maneira muito genérica e superficial, Sim, sim. né? Tem muitas técnicas, muitos tipos de meditação, mas, assim, generalizando, e vamos errar Sim. quando generalizamos, mas só para situarmos assim, de maneira global, você tem isso no Extremo Oriente. Quando você chega no Oriente Médio, o fenômeno hebraico lá, ele é bastante diferente, né? Ele trabalha uma intensificação do ser humano, ou seja, ele compreende o ser humano como algo que projeta trevas, projeta uma coisa muito ruim, mas ele também compreende o ser humano como algo que pode se divinizar, que pode ter o melhor de si expresso nas emoções, no pensamento, na produção de música, de adoração e etc. Então, essa meditação hebraica, ela é muito mais ativa. Ela usa a música de uma maneira diferente, ela usa a parte emocional e cognitiva do ser humano muito mais ativando o que é celeste no ser humano, através de frases, como você pega, por exemplo, o livro de Salmos, são 150 salmos, você tem um exemplo ali de como a espiritualidade ela é vibrante, emocional, cognitiva, ela ativa tudo isso, compreendendo que há uma expressão de trevas necessária também no interior humano, ela tem o seu espaço, tem o seu lugar e o seu trabalho. Mas o ser humano pode, pelo arbítrio,
fazer uma ativação da sua vida. Então, a meditação no Oriente Médio, que vai ser mais a influência que nós vamos ter, primeiro do povo hebreu, e Abraão, ele é pai de 3 grandes troncos de uma árvore gigante da espiritualidade do Ocidente, que é todo o judaísmo, vem de Abraão, todo o cristianismo, porque Jesus é filho de Davi, descendente de Abraão, então, Yeshua, né, como é o nome hebraico de Jesus, é descendente do povo hebreu, então todo o cristianismo também está junto a Abraão, e os muçulmanos, todos os árabes, descendem também de um casamento de Abraão com Agar, né, que foi concubina. A esposa dele mesmo era Sara, mas ela foi concubina de Abraão, e ele gera Ismael. E os ismaelitas são todos os árabes, fruto dos hebreus com os egípcios, né? E eles acabam se distanciando muito das raízes do pai Abraão que eles tinham em comum, indo para a idolatria e para tudo que era fora da vida de Abraão. 600 anos depois de Jesus, nasce um menino no meio dos árabes, chamado Muhammad, e ele é o que nós conhecemos por profeta Maomé. Então, Muhammad enxerga a origem do povo dele, que eles eram filhos de Ismael e que tinham por pai a Abraão. E ele, então, busca reunir todas as tribos árabes dispersas ao Islã, que é a obediência ao Deus Yahvé, ou Jeová, ou Alá, em hebraico. Né? Então, os muçulmanos, né, o cristianismo e o judaísmo vêm desse mesmo tronco que é o patriarca Abraão. E a meditação nestes povos, né, no cristianismo, vai ser uma meditação mais ativa. Vai ser uma meditação onde a emoção e a cognição elas vão ser colocadas a favor da divindade que é em nós, do ser divino que é em nós, da espiritualidade que é em nós, né, desse desenvolvimento interior através de declamações, de declarações, de súplicas, que é bem diferente desse modelo extremo oriente, né? Então, a meditação, ela tanto quanto o jejum, né, e a meditação, vamos dizer, se você perguntasse quais são as 2 coisas mais usuais na espiritualidade de todos os povos, eu diria meditação, oração e jejum. 3 coisas. Né? Sim. E a meditação é um tipo de oração, na verdade. Por isso que a gente chama de meditoração. Que seria essa meditação, não extremo oriente, mas a meditoração seria uma meditação mais ativa, mais envolvida com o teu plano de vida em relação ao sagrado, querendo ativar o melhor que é em você, cognitivamente, afetivamente, fisicamente, né? Ativando todas essas dimensões num propósito, num plano, numa missão, numa realização, num sentido, numa direção, né? Compreendendo que você pode se tornar um elemento extremamente ativo, benéfico para você e para os outros, com uma atitude probiótica, né? Pró, a favor, vida, biótico, visão. Uma grande visão da vida. Então, é essa meditação que eu comecei a gostar, trabalhar, desenvolver, ligado a tudo isso. Ensinar. E agora, sim, tenho algumas pessoas, alguns grupos, né, que querem, eu tenho feito um trabalho, quero ver até se eu formalizo isso num tipo de um curso, que eu possa passar esse conhecimento, essa prática. Na verdade, eu fui praticando a meditação durante os anos, né? Desenvolvi esse estilo, gosto muito, e o que eu vou passar para as pessoas não é teoria, é uma coisa que eu vivo, aplico. É prática, né? Isso, exatamente. Eu acho, Silvio, que inclusive o mindfulness, né, ele vem assim muito nessa linha também, de presença, de ativo, né, de falar, porque assim, ele não nega, né, igual você falou, o ego, porque o ego existe, né, ele simplesmente aceita aquilo, ele aceita a existência daquilo,
e ele desenvolve a consciência presente daquilo que você precisa para poder seguir a vida, né? Eu acho que Exatamente. casa muito, né, com a meditação, né, a meditação hebraica, a meditação ativa, enfim. E eu Isso. acho que, assim, ó, nós já estamos no horário. Acho que se a gente for Isso. continuar, não vai dar certo, né? Eu Não, acho não, que nós não. Vamos, vamos é, interromper aqui vamos considerar e assim, a introdução do assunto tendo sido feita hoje, deu. e aí a semana que vem a gente faz o capítulo 2. Capítulo 2 explica melhor como são essas coisas todas, tá? Vamos falar, né, de prática, de como que faz, vamos falar de tempo, enfim. Eu acho que isso aqui ainda vai render mais, gente. Ó, o Silvio não é mineiro, mas ele é virginiano. Exatamente. Virginiano, gente, é quando você pergunta alguma coisa para ele assim, então, Silvio, isso, ele fala, você tem umas 3 horas? Se nós vamos jogar prosa, né? Se nós vamos Você colocar vai ficar prosa, no nós e assim, esquenta o bule de café, faz o queijo, a queijadinha e o queijo quente e o queijo mineiro mineiro já gosta de falar. e Ele pão tá de queijo, né? Olha quanto queijo que eu falei aí. Queijo Minas, queijo mineiro, pão de queijo, queijadinha. tudo queijo. Mineiro E já gosta. bota o café no bule, que aí a gente Pode vai longe. deixar. Semana que vem, então, no mesmo horário, gente, nós vamos continuar aqui falando sobre isso. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que pode ajudar. O vídeo que a gente fez, o vídeo, a live, olha como é a veieira, Doreza, né? A live que a gente fez sobre. Ó, a Fê tá rindo da gente aqui, ó. A live que a gente fez sobre luto ajudou muitas pessoas. Tá no É, canal do Silvio. Tá no seu, no Vilela, né? tá Foi no no Vilela Vilela? Silva. Vilela Tá. Silva. Então, Roseni, querida, te aguardo aqui. Olha o óculos. Te aguardo aqui. A Roseni é uma linda. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Acho que o Fernando deu uma boa noite. Boa noite, gente. Então, vamos ficar aqui para a próxima semana. A gente continua, tá bom? Isso, Paty. Vamos fazer com calma, com tranquilidade e dar Contra- todos os elementos que o pessoal precisa, né? Vamos fazer da forma consciente, presente, como tem que ser. Excelente. Meditativamente. Gente, ó, Maravilha. Fernanda. Ai, foi o Fernando mesmo. Mãe, obrigado, gente, pela presença. Silvio, Paty, eu agradeço o convite. Muito obrigado, viu, para a gente estar imagina. junto. Sempre bom, né? A gente já fez Ai, é alguns, uma vamos delícia. repetir, que é muito bom. É uma delícia. É Até bom demais. é bom É dar demais da conta, conta. sou. Exato. É isso aí. Até semana que vem, tá? Beijo, Paty. Gente, aguardo vocês. Um beijo. Até mais.